Olá, bem-vindos à quarta aula de Cálculo 2 do período letivo excepcional da FRJ. Hoje nós vamos continuar falando das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Claro, as que estamos falando neste curso são as equações lineares e, diferentemente do caso da aula anterior, o caso homogêneo, hoje nós falaremos do caso não homogêneo. Bom, lembrando, uma equação diferencial linear de segunda ordem é aquela que pode ser escrita dessa forma, como uma combinação linear de a segunda derivada da minha variável dependente mais a primeira derivada da variável dependente mais a minha variável dependente. E essas estarão acompanhadas de P, Q, R e G, onde essas podem ser funções de x ou constantes. No caso do nosso curso de cálculo 2, P, Q e R vão ser sempre constantes. Já a função g não necessariamente. Na aula de hoje nós vamos ver o que acontece quando a função g é diferente de zero, ou seja, o caso não homogêneo. De uma forma mais explícita, botando bem claro quem é constante e quem não é, a gente tem, no nosso caso, P vezes a segunda derivada de y com relação a x, Q vezes a derivada de y com relação a x, mais ry, isso igual a g de x. Bom, para resolver essa equação, nós vamos usar o nosso conhecimento com relação às equações homogêneas. Então, a equivalente homogênea da equação de hoje seria a mesma equação, só que com g de x igual a zero. E se a gente souber a solução dessa equação aqui, a gente tem meio caminho andado para saber a solução da equação não homogênea. Então, vamos ver o que nos diz o teorema de soma de soluções. O teorema fala o seguinte: seja y de p uma solução particular da equação não homogênea, que é a equação que a gente está trabalhando hoje. Uma solução particular qualquer já é suficiente. E seja yh a solução geral da equação não homogênea, que a gente aprendeu na última aula como encontrar. Então, a solução geral da equação não homogênea vai ser dada pela soma da equação geral da não homogênea mais a solução particular da equação não homogênea. Bom, a partir desse teorema, nós usamos alguns métodos para descobrir uma solução particular da equação não homogênea. Então, o primeiro método é o método dos coeficientes indeterminados, ou também método de Descartes, segundo o Abu-Narman. A gente tem o seguinte: nesse curso, de caso a caso, dependendo de quem é g de x, a gente vai tentar uma ou outra função para ser a nossa solução particular. O primeiro caso é se g de x for um polinômio. Se g de x for um polinômio, nós tomamos como candidato y como um polinômio de mesmo grau de g de x. E aí falta só que a gente calcule quais seriam os coeficientes desse polinômio. Se g de x for uma exponencial ou proporcional a uma exponencial, a gente toma y como também uma exponencial do mesmo expoente, para candidato à solução da nossa equação ou não homogênea. E se g de x é o seno ou o cosseno, tendo uma constante ou não dentro, multiplicando x, nós vamos tomar y igual a seno de x mais b cosseno de ax como candidato da solução particular com a e b constantes a determinar. Depois que a gente tiver definido esse candidato, ou seja, a gente tem já o modelo da solução particular, a gente ainda precisa descobrir quais são as constantes. Então a gente aplica essa solução, essa candidata à solução na equação diferencial e vê quais são os coeficientes, isolando, que satisfazem a equação. Observação: caso a gente tenha, a gente está considerando aqui que vamos encontrar uma solução particular para somar com a solução geral do caso homogêneo. Se na nossa solução particular eu tiver um termo que já esteja presente
seja linearmente dependente a um termo já presente na solução geral da homogênea, da equação homogênea, então a gente vai precisar multiplicar por x. Eu vou dar mais detalhes mais tarde, ao longo dessa aula, do porquê a gente pode fazer isso e do porquê a gente precisa fazer isso. Bom, então, vou tratar o primeiro exemplo, em que g de x é um polinômio. Se a gente observa essa equação, a g de x é quem? A g de x é x ao quadrado menos 1, se a gente colocar por outro lado isolando. Então, a gente primeiro resolve a equação homogênea, desconsiderando g de x. Se g de x for igual a zero, como a gente resolve essa equação? A gente tem a equação característica, que é a equação de segundo grau, que vai nos ajudar a encontrar a solução geral dessa equação não homogênea. A partir das raízes da equação característica, a gente encontra a solução homogênea, que é YH igual a uma constante vezes exponencial de 4x, mais uma outra constante exponencial de menos x. Note aqui que então o delta era maior do que zero. Delta maior do que zero, eu simplesmente peguei uma constante vezes exponencial de uma raiz, mais uma constante vezes exponencial da outra raiz. Isso exponencial, ambas vezes x. Bom, e aqui, se eu tenho a g de x igual a x ao quadrado menos 1, então é um polinômio de segundo grau. Logo, o nosso candidato à solução particular vai ser também polinômio de segundo grau. E a gente vai escrever assim, yp igual a azão x ao quadrado mais bzão x mais czão. Esses valores aqui, essas constantes, a gente ainda precisa definir. Precisamos determinar que constantes são essas que garantem com que a equação seja satisfeita. Se a gente então substituir a solução particular, esse candidato, na equação, o que deve acontecer? Bom, vai ser a segunda derivada da minha solução particular, menos 3 vezes a derivada dessa solução, menos 4 vezes essa solução particular, e isso tem que dar igual a g de x, ou seja, tem que dar igual a x ao quadrado menos 1. Se a gente desenvolver, então, as derivadas, aqui a segunda derivada dessa expressão vai ser 2a, a derivada dessa expressão vai ser 2ax mais b, e aqui eu vou ter a repetição da expressão da solução do candidato à solução particular. Ok. Rearranjando agora para que eu tenha o termo de x ao quadrado, o termo de x e o termo constante explícitos. Com isso eu vou poder fazer um paralelo. Onde eu tenho x ao quadrado, tem que bater com o que tem de x ao quadrado do outro lado da equação. O que tem acompanhando o x tem que bater também com o que tem do outro lado. E a mesma coisa para a constante. Então eu vou ter aqui menos 4a é igual a 1, por exemplo. 4b menos 6a é igual a 0. Não aparece ninguém aqui multiplicando x. E essas constantes aqui todas somadas tem que dar igual a menos 1. Logo a gente montou esse sistema. É um sistema linear, que são três variáveis e 3 equações. A gente consegue resolver. E dadas as soluções dessas equações, desse sistema, a gente tem as constantes a, b e c. Bom, então, a minha y de p, a minha solução particular da equação não homogênea vai ser menos 1/4 x ao quadrado, menos 3/8 de x, menos 15/32, que é o polinômio com as constantes já substituídas. Logo, a gente tem, voltando, qual era a pergunta, né? Essa equação diferencial. Qual é a solução geral? Vai ser a soma da solução particular, que a gente encontrou através da equação característica lá, exponencial e tal, e somada com o polinômio, que é a nossa equação particular, a solução particular da equação não homogênea. Somando então esses dois que foram determinados, eu tenho a solução geral. Y de x é igual a menos 1/4 x ao quadrado, menos 3/8 de x, menos 15/32, mais uma constante vezes exponencial de 4x e mais uma outra constante vezes exponencial de menos x. Note aqui que as constantes elas continuam sendo só na parte da solução homogênea, né? Então, o que vai definir se eu tenho uma solução particular ou outra são essas constantes aqui nessa parte, C1 e C2. Ok. O próximo caso é o exemplo de funções senoides. Funções senoides são o seno e o cosseno, né? Que tem aquela
aquele comportamento, o gráfico é ondular. Bom, essas funções senoides, elas vão ter, então, como candidatas à solução particular, funções senoides, somas das funções senoides. Vamos olhar, então, para essa equação. Eu tenho segunda derivada de y menos 6 derivada de y mais 9y. Já tenho, então, como construir a equação característica. Equação característica para a equação homogênea correspondente, que é esta aqui, vai me dar que a solução geral da equação correspondente é C1 exponencial de 3x mais C2 x exponencial de 3x. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu tinha duas raízes iguais para a equação z ao quadrado menos 6z mais 9 igual a 0. As duas soluções seriam 3, perdão. R1 igual a 3 e R2 igual a 3. E se a gente lembrar da aula passada, eu precisava então multiplicar x por uma das exponenciais para manter isso aqui como uma solução geral da equação homogênea. Bom, então agora aqui já temos essa solução geral, falta a parte não homogênea. Para encontrar uma solução particular, a gente olha, aqui eu tenho cosseno, então provavelmente é formado de uma combinação linear de seno e de cosseno. E ainda determinar essas constantes A e B. Certo? Então, se eu pegar yp como a minha solução, A seno de x mais B cosseno de x, vai ter que valer a equação diferencial. Então, substituindo isso aqui na equação, ainda tem que valer. Faço as segundas derivadas, eu aplico essa equação diferencial no yp, tem que dar igual a 50 cosseno de x aqui do outro lado. Feitas as derivadas, lembrando sempre aquele negócio, derivada do seno é cosseno, derivada de cosseno menos seno. Estando atento a isso, a esses sinais, não tem nenhum problema. A gente chega aqui a expressão dependente de seno e cosseno. Vamos ver, isolando quem é de seno, eu fico com 8a mais 6b. E isolando quem é de cosseno, eu fico com menos 6 mais 8b. Colocando em evidência, não isolando, colocando em evidência. Então, menos 6 mais 8b tem que dar igual a 50, enquanto essa parte aqui tem que se anular, porque não aparece nenhum termo dependente de seno nesse lado. Esse sistema aqui a gente pode resolver, encontrar a e b. Nesse caso vão ser a igual a menos 3 meios e b igual a 4. E a partir disso a gente tem uma solução particular da equação não homogênea, que é menos 3 meios seno de x mais 4 cosseno de x. É a mesma solução que a minha candidata. A diferença é que a candidata eu ainda não sabia que constantes eram essas, a e b. Então a gente tem a solução geral da equação, que é a solução particular da equação não homogênea mais a solução geral da equação homogênea. Logo, então, aqui eu tenho particular. Perdão, aqui está escrito cosseno de x, na verdade é cosseno de x apenas, tá? Foi um erro de digitação. E, calma aí, foi um erro de digitação duplo. Aqui também eu tenho esse menos 15 sobre 32 que não deveria estar aqui. Por favor, desconsiderem essa parte aqui, tá? E aqui eu tenho YH como a solução geral da equação homogênea. Então, a solução geral vai ser essa aqui. Menos 3 sobre 2 seno de x, mais 4 cosseno de x, mais C1 exponencial de 3x, mais C2x exponencial de 3x. Ok, sem nenhum mistério até agora, é só seguir mesmo o plano de jogo. Bom, agora eu vou dar mais um exemplo. É exponencial. Se eu tenho então a g de x como uma função exponencial, Primeira coisa, claro, eu desconsidero a g de x, coloco igual a zero, resolvo e encontro a solução geral da equação homogênea. Bom, a equação homogênea correspondente aqui é esta. Essa vai ter uma solução geral C1 exponencial de menos x e C2x exponencial de menos x. De novo, a gente teve delta igual a zero, então raízes iguais a gente teve que multiplicar aqui por x. E bom, meu candidato à solução particular vai ser exponencial de menos x vezes uma constante. Mas o termo não homogêneo, eu vou ter então o candidato a exponencial de menos x, ele é
proporcional a um dos termos da solução geral da homogênea. Isso então vai ter um problema para a gente. Se acima vemos que a exponencial de menos x é a solução da equação correspondente, bom, o que eu quero dizer com isso? A exponencial de menos x, se eu aplicar na equação homogênea, vai valer a equação homogênea. Então, se eu aplicar aqui, vai dar igual a zero desse lado. Nunca vai dar exponencial de menos x aqui. Vai dar igual a zero por quê? Porque, bom, eu pego uma constante aqui a qualquer, a exponencial de menos x, envolve o caso em que o C2 é igual a zero e o C1 é igual à mesma constante A. Então, esse aqui é uma... Substituindo o C1 por A e C2 por zero, o A exponencial de menos x é uma solução particular da equação homogênea. Ou seja, aplicando ele deste lado dá igual a zero. Então, não serve para igualar g de x igual a zero. A mesma coisa vai valer se eu multiplicar por x, porque a x exponencial de menos x também é uma solução particular da equação homogênea. Nesse caso, o C2 é igual a A e o C1 é igual a zero. Então, o mesmo vale aqui para a x exponencial de menos x. Vamos então ter que multiplicar por x ao quadrado. E vamos ver que isso dá certo, na verdade. Então, o nosso candidato vai ser y de p igual a x ao quadrado, desculpa, mais um erro de digitação aqui, mais x ao quadrado exponencial de menos x, como está escrito corretamente aqui. Então, para que este candidato seja solução da equação diferencial, deve valer que, aplicado à equação, vale a igualdade com o g de x. Então, derivando conforme a equação pede, eu tenho a segunda derivada, mais duas vezes a primeira derivada, mais a expressão, igual a exponencial de menos x. Abrindo aqui, lembrando lembrando sempre da regra do produto para a derivada. Eu vou ter aqui, cancelando os termos que podem se cancelar, eu vou ter aqui, por exemplo, x ao quadrado, exponencial de menos x, vai cancelar com esse aqui. Perdão, esse aqui... caramba. Ah, sim, vai cancelar este aqui com este mais este. O 4x exponencial de menos x vai cancelar também com esse 4x exponencial de menos x aqui. Aqui negativo. E eu vou sobrar apenas 2 exponencial de menos x que multiplica o valor a. Então, a vezes 2 exponencial de menos x é igual a exponencial de menos x. Com isso, a gente consegue achar que a é igual a meio. Beleza, isolando a constante. Então, a solução particular da equação não homogênea é yp igual a meio x ao quadrado exponencial de menos x. E vocês percebem que eu ter colocado o x ao quadrado aqui não interferiu no resto da equação com relação à parte homogênea. Porque depois cancelou os termos que dependiam de x ao quadrado e de x. Bom, então aqui a gente pode determinar a solução geral da equação. Para determinar a solução, eu apenas somo a solução particular da não homogênea com a solução particular da homogênea. A solução geral da homogênea, perdão. Então, a gente tem aqui C1 exponencial de menos x, mais C2x exponencial de menos x, mais metade de x ao quadrado exponencial de menos x. Beleza. Vimos então os 3 casos principais que a gente trabalha nesse curso das equações lineares de segunda ordem não homogêneas. A questão aqui é que existem outros casos que fogem dessa classificação. Então a gente vai precisar de algumas hipóteses. Se a g de x for uma soma de funções g1 de x e g2 de x, para as quais a gente já saiba calcular a solução particular, então, por exemplo, se g1 de x for seno de x, e g2 de x for exponencial de 4x, nesse caso a gente pode, então, simplesmente somar as soluções particulares. A soma das soluções particulares vai ser igual vai ser uma solução para a equação não homogênea, onde a parte não homogênea é a soma das partes não homogêneas de cada uma dessas equações. Se a g de x for um produto de funções, então o nosso candidato vai ser também um produto de candidatos de soluções
para G1 de x e G2 de x. Na verdade, não de soluções, mas de candidatos. Então, se eu tenho aqui G1 de x é igual a seno de 2x e G2 de x é exponencial de 2x, então eu ficaria com yp é uma constante vezes exponencial de 2x vezes seno de 2x. E aí eu colocaria na equação para descobrir que constante é esta. Tá? E se a gente tiver algum outro candidato, yp, que for solução da equação complementar, como a gente teve ali no caso em que, nesse caso aqui, em que ax exponencial de menos x e a exponencial de menos x eram soluções da equação homogênea, se a gente tiver esses casos, a gente multiplica por x, tanto quanto precisar, para que não seja mais uma solução da equação homogênea, e a gente busca os coeficientes, normalmente. Bom, esse método eu já exemplifiquei, então, o método anterior, de coeficientes indeterminados. Agora vem outro método que é para casos que não estão cobertos naqueles, porque aqueles casos eles dependiam apenas de seno, polinômio e seno, cosseno, polinômio e exponencial. Aqui eu vou tratar casos mais gerais, que é o método das variações da variação dos parâmetros. O método dos coeficientes determinados nem sempre é suficiente, então é uma alternativa. Se a gente tiver soluções independentes da equação homogênea, tal como a gente fazia antes, a gente encontra a solução geral da equação homogênea. A solução geral ela pode ser escrita como uma constante vezes uma solução da equação homogênea, mais uma outra constante vezes uma solução. Se a gente tem duas soluções linearmente independentes, como já comentei o que era linearmente independente, então a gente pode buscar uma solução particular para a equação não homogênea da forma y de p de x é igual a uma função multiplicada por uma das soluções da equação homogênea, mais uma outra função multiplicada pela outra função, solução da equação homogênea. E bom, de que forma isso vai dar certo, a gente vai ver a seguir. Primeiro, precisa valer a equação diferencial. Então, a gente vai precisar saber quem é a derivada de yp e quem é a segunda derivada de yp. Primeira derivada, usando a regra do produto e omitindo o x por praticidade, eu fico com y' de p é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro nesse termo. E aqui eu fico com a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Ok. Se eu pegar esses dois termos aqui e igualar a zero, eu vou estar criando uma condição para a minha solução particular. Então, nós vamos passar a procurar soluções que tenham essa característica, que a derivada de u1, y1, mais a derivada de u2, y2 seja igual a zero. Ainda assim, eu posso encontrar soluções particulares, tá? Só coloquei uma restrição a mais aí. E essa restrição aí vai me ajudar a encontrar soluções particulares. Então, nós seguimos. Se esse cara aqui é zero, e a gente deriva de novo, vai sobrar apenas u1, y1' mais u2, y2' para derivar. Usando a regra do produto, a gente obtém essa expressão. Bom, obtidas essas derivadas, a gente pode, então, substituir os valores da yp, essas funções que eu ainda não conheço, mas a gente vai substituir na equação diferencial para ver como ela pode ser satisfeita. Então, p vezes a segunda derivada da equação da solução particular, mais q vezes a derivada da equação particular. Note que aqui ficou apenas a parte que eu não coloquei como restrição igual a zero, mais r, u1, y1, mais u2, y2, ou seja, a solução particular que a gente está procurando. Isso aqui vai ter que dar igual a g de x, uma função. Está omitido o x por praticidade. Se a gente rearranjar a equação acima, colocando em evidência o u1 e o u2, a gente vai ter o seguinte: p, y1, duas linhas, mais q, y1' mais r, y1, ou seja, isso aqui é exatamente a expressão
da equação homogênea. Isso aqui a gente sabe que como y1 é a solução da equação homogênea, isso aqui vai dar zero. Essa parte aqui também vai dar zero, porque y2 também é uma solução da equação homogênea. Então isso dá igual a zero. E aí sobra apenas p vezes, p é constante, vezes o 1' mais o' 1 mais o 2' mais y2'. Então, essa aqui vai ser a segunda condição que a gente vai usar para determinar o 1 e o 2. A gente então monta um sistema. O sistema montado por essa equação aqui, que é P vezes essa soma igual a G, e o outro sistema obtido a partir, outra linha do sistema, outra equação, obtida a partir da expressão que a gente definiu, que a gente fixou no slide anterior. Então, para obter as funções o1 e o 2, a gente resolve este sistema. Bom, vamos mostrar um exemplo aqui. Eu tenho uma função bem diferente das funções anteriores, então realmente não poderia simplesmente usar exponencial de x, usar seno de x, um polinômio, para procurar a minha solução particular. Mas a gente vai determinar a solução geral desta equação. Primeira coisa é resolver a equação homogênea. Então, eu desconsidero o g de x, considero isso aqui igual a zero. A equação homogênea vai ser essa aqui. E eu tomo y1 e y2 como soluções desta equação. Se a gente resolver, y1 é igual a exponencial de x e y2 igual a exponencial de 2x são soluções dessa equação. A gente faz isso através da equação característica, né? Equação característica que é z ao quadrado menos 3z mais 2. E aí as raízes vão ser 1 e 2. Beleza. Se a gente então montar o sistema do método da variação dos parâmetros, que foi o sistema que eu citei aqui, é esse sistema que aparece. Se a gente montar ele substituindo y1 por uma das soluções, y2 pela outra solução, a gente obtém esse sistema. E aí, a partir daí, a gente vai tentar descobrir o 1 e o 2. Não é um sistema de equações lineares, que a gente pode simplesmente substituir e tal, e descobrir o 1 e o 2. Na verdade, eu tenho aí uma equação diferencial. Mas essas equações diferenciais, se eu tratar o 1 e o 2 como as variáveis, e eu substituir, eu manipular para isolar e encontrar quem é o 1' e o 2', eu vou obter isso aqui. O 1' é igual a menos 1 sobre p exponencial de menos x sobre exponencial de menos x mais 1. E eu vou obter também para o 2' uma expressão. Dessa expressão aqui, eu posso integrar e encontro que o 1 é igual a ln de 1 mais exponencial de menos x sobre p. É bem mais fácil agora que a gente isolou o 1', a gente obter o 1. Basta que a gente saiba integrar o termo que está à direita da equação. É diferente de uma equação diferencial em que você não consegue isolar os termos, né? Aqui, isso aqui virou uma equação separável. Então, a gente consegue integrar dos dois lados. Integrando dos dois lados, pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho o 1 igual a essa expressão. Essa integração eu não vou fazer aqui, ela pode dar um pouco mais de trabalho. Na verdade, a próxima integração dá ainda mais trabalho. Eu fiz a parte e eu recomendo que vocês façam porque é um excelente exercício, tanto de integral por partes quanto integral por substituição. E aí, da mesma forma, se a gente isolar o 2', a gente vai obter, depois de integrar, que o 2 é igual a esta expressão aqui, 1 sobre p, exponencial de menos x vezes logaritmo natural de 1 mais exponencial de menos x, menos exponencial de menos x menos 1. Beleza. Apenas a dica para resolver esta integral, o que eu fiz aqui foi isolar exponencial de menos x e tratar isso como uma equação... bom, nesse caso aqui, basta fazer uma substituição. Já na U2, eu vou ter que isolar um termo desse tipo, exponencial de menos x sobre exponencial de menos x mais 1, multiplicado por outro termo e usar a integração por partes. Tá?
Bom, se a gente então somar a solução geral da equação homogênea que a gente encontrou anteriormente, na verdade, aqui deveria estar, em vez de menos x, deveria estar x, e aqui em vez de menos 2x, deveria estar 2x. Perdão, mais um erro de digitação. Mas se a gente somar essa solução geral e a solução particular da equação, ou seja, esta expressão que encontramos no slide anterior, a gente vai obter a solução geral da equação diferencial pedida na questão. É uma questão um pouco mais longa, eu acho que vale muito a pena que vocês deem uma olhada com mais atenção a como resolver isso, porque acredito que das equações diferenciais que a gente resolveu até agora, esse é o tipo que demanda mais trabalho. Então, recomendo aí a prática. Na aula de hoje eu me baseei tanto no livro do Stewart, Cálculo, volume 1, da editora Sencage, e eu também me baseei no livro do Sérgio Abunarman, Equações Diferenciais, da uma editora brasileira que é Livros Técnicos e Científicos. Bom, com isso eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos bons estudos.